Isso. A gente está aqui tentando modernizar a terminologia, então é rede, porque sempre a ideia da interação. Eu falei, todo mundo está falando roda de conversa, a gente faz roda de conversa, que é essa a ideia, né? Que as pessoas participem e tudo mais. Eu agradeço o Tiago, que é designer, que trabalha com designer, que prepara toda a documentação do Simpla, da minha página, e também ele é um excelente mestre de cerimônias e coaching, diria assim, né? Faz um trabalho bem interessante de coaching. Mas eu acho que já faz mais de 10 anos, Tiago. 12. Ele começou com as questões da psicossomática, foi a Sim, Celeste da psicossomática que me apresentou, e acabou sendo um braço direito bem importante, né? Então, obrigado. pessoal, a ideia dessas reuniões e dessas rodas de conversa é colocar na mesa um tema e cada um vai contando do seu desafio, da sua experiência, se concorda, nesse caso, com esse termo, quais as implicações, para a gente ter um pouquinho, ampliar a visão e também para trazer algum impacto de refinamento dessas escolhas, né? Porque meu desconforto maior é de que eu acho que o termo colaborador ele é mal empregado em diversas situações, né? Em algumas pode até ser tá carregado de boas intenções, mas a ideia é uma coisa assim, ó, será que é colaborador e tal, para quê, como, quando? Então, a ideia é provocar um pouco nessa direção. O Alberto Gata escreveu alguma coisa sobre isso na revista RH há algum tempinho, eu acho que o ano passado, e é bem interessante. É um tema eu espero, desconstrução, né? Para a gente, para ser uma inovação disruptiva, assim, a gente desinventar e inventar de novo. Mais ou menos é isso. E obrigada, o Dia dos Professores é um dia bem especial. Acabei de ganhar uma maçã da minha irmã, e os meus pais eram professores, né? Meu pai gostava de dizer que era mestre-escola, e a minha avó, meu avô, então essa vontade de ensinar, de trocar, ela é sempre está sempre meio presente na minha história de vida, né? Então, eu acho que a gente pode começar ouvindo cada um, e eu vou pedir para cada um também escrever, usar bastante o chat, pode se apresentar, pode botar o link, pode botar, postar alguma coisa ligada à pesquisa, sempre dentro de um objetivo maior que a gente tem feito na rede, que é qualidade de vida como saber profundo. Quer dizer, a gente ir na raiz da história e aproveitar essa oportunidade de valorização das questões da condição humana, né, do ser humano pleno, que é o psicossocial, né, a psique, aproveitar esse momento para a gente trabalhar de uma forma bastante transparente, efetiva, etc. Então, eu vou pedir inicialmente para cada um se apresentar, talvez por ordem de levantar a mão. Então, quem quer falar, levanta a mão. E a gente faz a sequência. A um fala: olha, eu faço isso e para mim, colaborador empregado representa tal. Então, a pergunta, e se vocês puderem colocar no chat, é, Tiago, você consegue fazer aquele gráfico de nuvem se o pessoal escrever no link lá? Você está com acesso no Mentimeter? Isso, sem som fica ótimo, vai por telepatia. Agora que eu vi aqui, desculpa, eu só já está acessível, eu só preciso confirmar uma pergunta para eu poder configurar aqui. O que que eu posso colocar É como questão assim, para. é, ai, meu Deus do céu, a pergunta que eu estou falando aqui é totalmente tendenciosa, mas vamos lá, né? Seria, é uma denominação construtiva? Não, colaboradora ou colaborador é uma denominação construtiva para a gestão de pessoas? Tá. Aí a pessoa vai colocar sim ou não. Aí a gente vai ter um primeiro dado, tá bom? E a segunda pergunta, depois na sequência, o que significa empregado para você? Qual uma palavra-chave para empregado? Vamos ver se tem algum cruzamento aí, tá bom?
Já já Agora, eu libero o link aqui, tá? tá bom. Agora eu vou pedir para levantar a mão quem quer falar primeiro, quem quer falar segundo. E sempre que possível, eu sei que às vezes a gente não passou perfume, não está arrumado ainda e tal, abrir o vídeo. Por favor, Isabela, Ricardo, Denise, se vocês puderem aparecer, seria positivo. Mas se não puder, não é obrigatório. Obrigada, Ricardo. Eu acho que é a primeira vez que você vem também, né, Ricardo? Sim, é a primeira vez. Então, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, Espero viu? que você não suma. Nem você. Não, obrigado, Tá obrigado. bem. Então, a gente já tem uma mão levantada ou não? Quem levantou a mão que quer falar? Deixa eu ver aqui. Ninguém? Eu não descobri onde é que eu posso apertar para. Ah, eu também estava procurando aqui em reações. Aí tá, na reações tem enviar com efeito, reações e levantar a mão. Acharam? Cris, não achei levantar a mão aqui, viu? Só achei Vai palma. descendo. Você achou reações, Su? Achei, mas eu não vi os levantar a mão. Eu fui levantar a mão, bati palmas aqui. Ótimo. É ato Mas tá falho tudo positivo. certo, tá tudo Abaixa certo. um pouquinho ali. Você abriu a caixinha toda? Uhum. Enviar com efeito, reações. Aí embaixo levantar a mão e tem outro, volto logo. Que bonitinho, eles estão inovando, né? Desculpa, mas o React aqui, meu, né? Só tem duas opções. Uma é reconhecer gestos de mão, que está em inglês aqui, né? Outra é para tocar se alguém levantou a mão, mas não está Ah, falando, acho que mudou, viu, um pouquinho. Agora que eu né? vi aqui, se você clicar e abrir, ele vai estar lá para baixo, levantar a mão. Ao- ao- Desculpa, onde você encontrou? Mais para baixo. Você abre a caixinha, aí tem várias Já reaçõezinhas. encontrei. Isso. Não, eles fazem uma melhoria, esqueci, hoje de manhã eu lembrei, depois fugiu de novo, uma melhoria a cada semana, a cada minuto nessas É. tecnologias, né? Então, bom, mas ninguém Deixa o levantou a Ricardo, mão. então, falar, já que ele Tá queria. bem. Então, Ricardo, já que é a primeira vez. Então, bem-vindo, Ricardo. O que que você faz e o que que você acha dessa questão do empregado, empregador? E também como você achou a gente? Certo. Bom, meu nome é Ricardo Pompeu, eu sou doutorando na Unicamp, da Faculdade de Ciências Aplicadas aqui em Limeira, né? Então, estou estudando a parte sobre reconhecimento no ambiente de trabalho, utilizando um autor, que na verdade é um filósofo chamado Axel Honneth, né? Que ele fala muito sobre essa questão do reconhecimento em termos de justiça social, mas eu estou tentando trazer ele para o ambiente de trabalho e fazendo um link com justiça, né? Essa área de estudos chamada justiça organizacional. Ah, aí, essa é a primeira colocação, né? A segunda pergunta, Nossa, mas que chique! Eu nunca... Você pode escrever o nome completo desse autor? Eu não conhecia. sim, Ele faz reconhecimento em que tipo de cultura? na verdade, eu coloquei aqui vou colocar no chat, eu coloquei aqui, ó, Axel Honneth. O Axel Honneth, ele é um filósofo alemão, está vivo ainda, foi orientado do Habermas, só para ter uma ideia, né? Já está bem velhinho e tal, mas ele é uma pessoa que trabalha muito na área. Olha o etarismo, cara. Amanhã vai ter um Não, evento grande aqui, não. mas eu Sabe, digo velho? velhinho no sentido legal eu estar usando um autor, Assim, né, que está é assim, em tanto verdade. contato com a gente, né? Acho legal ele. Super ativo, um cara muito bom. E assim, ele trabalha na parte com relação à justiça organizacional, justiça Ah, social, justiça social. Ele, logicamente, tem um vínculo com o ambiente de trabalho, mas ele está pensando na sociedade como um todo, né? Todas as áreas. Então, por exemplo, ele é uma pessoa que criou teorias que ajudam a explicar por que que existe um MST da vida, por exemplo, né? Por que que existe, sei lá, movimentos, grandes movimentos sociais? Por que que essas pessoas vão lutar por reconhecimento, percebe? E é bastante densa a teoria dele, e eu estou tentando trazer para o ambiente organizacional, que eu acho que vai trazer bons questionamentos, né? Não que ele vai responder tudo, mas eu acho que ele vai fazer perguntas que talvez estejam faltando, principalmente na área de justiça legal. organizacional. Muito, nossa, muito interessante. E falando em risco psicossocial, um dos protocolos trabalha com justiça organizacional, que já é um tema antigão, mas ele está aí, né? E quem que é teu orientador, orientadora? Eu tenho dois, o professor André Sica, que é o meu orientador, e a professora Ângela Luca, que é a minha co-orientadora. Foi ela, inclusive, que
me colocou aqui, passou o link para mim, entendeu? É, Ela que me foi fez ela, conhecer. foi minha monitora lá. Até me emociono, né? Ela já Ah, orientando um doutorando em 99, no segundo Encontro Internacional de Qualidade de Vida. É um show, é, muito bem assessorado. é, E ela foi líder do movimento estudantil, a primeira mulher líder do movimento olha que estudantil legal. no Brasil, da UNE. Ela é bem. É quietinha assim, mas ela é Não, fera. Manda um beijo. é fera, é fantástica, é uma pessoa que eu gosto muito, assim, sabe? Muito mesmo. Acabou de mandar um e-mail para mim também perguntando sobre a tese, então é uma pessoa muito especial mesmo. Beleza. Beleza. E É, sobre questão de empregado e colaborador, aham. como você vê isso? Ó, então, eu não gosto da palavra colaborador, eu sou professor da FATEC, da Faculdade de Tecnologia do Centro Paula Souza, né? Então, nas minhas aulas de gestão de pessoas, esse é um tema que eu sempre abordo, né? Eu começo, na verdade, o semestre falando sobre o termo colaborador e coloco a minha opinião para os alunos. Logicamente, cada um tem a sua forma de entender isso, mas eu sou, assim, muito averso a essa palavra colaborador. Eu acho que a pessoa, na verdade, ninguém colabora, a gente trabalha, né? O colaborador afasta, eu acredito, a pessoa do produto do seu trabalho, né? Da impressão que ela está lá para prestar um auxílio, e aí eu vejo que isso não é verdade, porque aquele produto final fui eu que fiz, né? Então eu não colaborei, na verdade, eu trabalhei, eu criei coisas, né? Eu acho que o trabalhador acaba, assim, quase que despersonalizando a pessoa do seu trabalho final, sabe? Bem legal, Eu vejo Ricardo. colaborar. Isso, agora vai fechando. Não, mas eu queria só destacar duas coisas. Que quem faz é ele, que não é uma colaboração, ele é o autor Isso, daquele trabalho. isso. E a outra coisa que você falou, perdi, tem que anotar aqui. Então, É, essas palavras eu acho que elas ajudam muito. Aí eu vou pedir para você ir fechando, depois a gente volta. sem dúvida, sem Para o dúvida. grupo de todo mundo e compartilhando, mas muito, muito legal. Certo. É, fecha a tua ideia Aham. dessa linha de pensamento que você está trazendo, né, de que você não gosta do termo e as implicações disso, né? Eu vejo que é um certo apagamento da pessoa, né? Então, uma despersonalização na palavra colaborador, e muitas vezes a gente vê os relatos da sala de aula que os alunos, quem usa a palavra colaborador, geralmente é a gestão. Não são entre eles, eles não usam essa palavra. Pelo menos os contatos que eu tenho com os meus alunos são mais de baixa renda, eles são trabalhadores da área de produção, então eles percebem bastante isso. Então, eu vejo que isso é mais assim uma retórica organizacional para quando eu preciso de um sacrifício a mais. Eu uso a palavra colaborador. Uhum. Caso contrário, empregado, trabalhador, funcionário, ao meu ver, são sinônimos, não tem problema. Eu prefiro trabalhador, mas funcionário, empregado, eu não vejo problema nenhum nessas palavras, tá? Ah, muito legal. Muito legal. Alguém quer comentar? Fala do Ricardo e na sequência a gente vai falar, vai ouvir a Cida, Maria Aparecida Rosa. Alguém quer comentar? Vamos, então vamos. Quer falar, Su? Estou com a impressão que você quer falar. Não, é que assim, eu ia na ordem, né? Para falar Não, também dessa agora seria a questão. Cida para falar. Então deixa ela falar, depois eu Que eu falo. seria comentar o que o Ricardo falou. Olha, Isso, mas acho que todo mundo vai fazer, vai falar um pouquinho então sobre vocês isso, né? incluem na fala de vocês o comentário. Mas Tá. até aqui, olha, superou a minha expectativa em relação à quantidade de argumentos que você trouxe aí, Ricardo. Vamos ouvir a Cida, então. Oi, bom dia. Eu sou psicóloga. Vou resumir bem aqui, hein, professora? Sou Sim, sim, psicóloga, tenho querida. pós-graduação em qualidade de vida no trabalho com a professora Limonge e tenho 1900 e bolinha, 2008 é verdade. e algumas outras especializações. Nesse tema, o que que eu percebo? Quando eu comecei minha carreira profissional, eu trabalhei em área corporativa, né? Grandes bancos e tal. Então, se usava funcionário. Quando eu trabalhei no Sistema S, eu tive que me adaptar ao trabalhador. Hoje eu estou numa empresa, a Prosegur, e a gente usa colaborador, né? É uma novidade para mim, então isso também em termos de reflexão, né? Mas eu entendo sim que nós não somos colaboradores, né? Nós somos empregados, temos um contrato, temos responsabilidades,
né? Temos coisas a entregar, mas é como se fosse uma coisa mais bonita, né? Mais, numa relação mais tranquila, né? Eu acho que é um eufemismo. Eu tenho que aceitar porque eu estou lá, mas acho que não é o ideal, não. Bom, Ah, então, interessante isso, porque eu fui ver lá na inteligência artificial e apareceu isso, que é uma forma mais bondosa, de uma docilização, vamos dizer, uma forma mais educada e tudo mais, né? Então, esse é o lado da intenção de ter uma abordagem mais politizada para o termo, né? Então, muito bem. Bom, obrigada, Cida, pela sua fala. E tem aí já demonstrou que, dependendo da cultura organizacional, a gente tem uma determinada denominação que está sustentada em valores, em práticas, no histórico e tudo mais. Então, ela não está soltinha, ela é alguma coisa que está ligada à cultura organizacional, segmento de mercado, etc., né? Muito bem. Agora, quem que veio na sequência? Eu tinha pego um lugar que dava sequência, agora eu não estou achando esse lugar. Vocês sabem, agora você, Sueli. Posso falar, Cris? Eu Quem não que vi era mais, na sequência, eu gente? não vi mais ninguém com a mão levantada. Tem mais alguém aí? Quer falar antes? Então fale, minha Então flor, tá, e vamos. depois eu peço voluntários. É, Se bom, a apresenta, por maioria já favor. acho que já me conhece, né? Mas eu sou Sueli, minha formação de base é serviço social, com algumas especializações aí com a Cris, inclusive aí 1900 bolinha, e vem, né, Cris? Desde quando eu era estagiária dentro do IPT ali na USP, né? A gente já frequentava essas reuniões que elas eram feitas ali com aquela meia dúzia, eu era estagiária. Enfim, fui muito para essa área aí de saúde, qualidade de vida, gosto bastante disso. Acompanho a professora Cris, então, há esses longos de 20 e tantos anos. É, e uma das coisas que eu acho mais interessante nessa discussão, eu sempre estive no meio corporativo, né? Do próprio IPT, que era uma empresa de economia mista, que a gente usava funcionário e que até hoje se usa aí para quem está funcionário público, enfim, alguma coisa. E quando eu já, do IPT, eu já fui para uma multinacional e acabei ficando em multinacionais esse tempo todo, sempre foi muito tranquilo usar a palavra colaborador. Eu não lembro exatamente em que momento veio, mas por que que acho que veio isso, né? No meu entendimento, pelo que eu acompanhei. Porque essas empresas, elas fazem muitas pesquisas de satisfação, elas trabalham muito com essa questão. E a questão colaboradora, ele dá uma sensação de pertencimento. Então, acho que um pouco dessa terminologia usada no corporativo é para que as pessoas tenham essa sensação de colaboração, de pertencimento, né? Mas, por exemplo, se evita usar o termo colaborador dentro de documentos oficiais, que aí é empregado, como é na CLT, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante nesse sentido. Agora, eu já atendi milhares de clientes, né, dentro de consultoria, e aí eu digo que tem vários clientes falavam, não, aqui não é colaborador, aqui a gente quer que fale funcionário ou empregado. E a boa parte não. Vamos, tudo que é comunicação, vamos chamar de colaboradora para engajar, para trazer. Então, eu entendi no mercado que é muito essa utilização mais para isso, né? Fazer a pessoa se sentir ali, participar das pesquisas de satisfação e N outros programas e ações que as empresas têm. E é uma coisa muito da liderança também, de trazer ele dando essa sensação de pertencimento. Isso é um pouco da minha vivência, tá? Nossa, bem realista e parece que está nessa casado com uma estratégia de engajamento em oposição à despersonalização. Olha que legal que o Ricardo Uhum. trouxe. Então, aí a importância de ter um especialista, alguém que entenda para ver o efeito psicolinguístico do termo, né? O que a gente está fazendo com esse termo enquanto especialista, se a gente está validando uma coisa errada, por exemplo, ou se está ajudando a piorar a condição de exploração no trabalho, de falta de dignidade, essas coisas. Quem mais pode falar agora? Talvez por ordem de entrada, quem chegou Posso, primeiro? Pode, por posso favor. falar, professora? Sim, Monique, por favor. Sim. Linda. Eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu também sou Claro, claro. psicóloga, organizacional, desde sempre da psicologia, eu quis para organização, trabalhei em empresas como CSN, né? Grandes multinacionais,
Também tenho algumas especializações, tenho MBA na FEA e na USP, e fui para o campo da psicossomática. Participei na Unicamp, no grupo do Roberto Eloani, né, que ele estuda o Christophe de Jurs, né, Ah, psicopatologia do trabalho, e depois eu já fui para psicossomática, no qual fui desenvolvendo aí um trabalho, e hoje estou lá como diretora da associação e instrutora. Paralelamente a isso, eu sempre é, agora eu faço consultoria em empresas e eu fundei minha empresa há algum tempo e agora com a NR1 eu me uni com a maior empresa de segurança do trabalho e a gente cuida de 40 mil vidas. Então a gente vai estar cuidando de 40 mil vidas neste assunto e eu quero fazer um mestrado nisso, porque agora sim eu vi um sentido para isso. Fora isso, minha família também é toda de professor, e eu tenho um grande professor que é daí da USP, que é meu primo, que é o Rui Braga Neto, que ele fala muito da precarização do trabalho, né? Na sociologia, então a gente vê o trabalho de formas diferentes, e ele lançou um livro ano passado, lindíssimo, que é Angústia do Precariado. E aí eu acho que o trabalho, a educação sempre teve na minha vida. E eu gosto muito do professor Avelino, e eu leio tudo da senhora e dele, sempre juntas, né? Para mim é uma honra estar aqui. Eu vejo muito parecido com o que a Sueli falou, né? Por estar dentro de dentro da empresa, as organizações, assim, em RH, o tempo que eu fiquei, quando se quer mesmo um engajamento, a gente vai para uma linguagem mais dócil, como a senhora falou, né? Mas eu, particularmente, eu vejo que é uma incoerência da linguagem. congelou. Hoje acho que ela caiu. Já já volta, já já volta. Quanta emoção, né? Transbordando. Isabela, Pessoal, Denise, Cida, quem puder, Caiu, Voltou. quem puder. desculpa. Monique, pode falar tranquila. Hoje o grupo está pequeno, mas está no tamanho ideal. Vamos lá. Pode falar. Então, eu acho que assim, que é impossível um colaborador da produção colaborar ou participar da mesma forma que alguém da administração, um gestor. Então, eu acho que como que eu posso dizer? Uma máscara semântica, para Nossa, que poder. chique. Eu ia Não. falar que era um contrassenso, mas eu adorei o que ela usou ali. Porque para mim, doutora, assim, pelo que eu vejo, acaba encobrindo muito o velho modelo taylorista, sabe? Que é sim de comando e controle, e aí quando você traz o colaborador, me parece algo travestido e talvez um discurso humanizado que, na verdade, não acontece, porque não existe segurança psicológica, senão a gente não estaria falando da NR1, todo mundo estaria correndo atrás disso agora, né? A gente não tem realmente uma cultura de pertencimento. Então, o que que essas pessoas realmente colaboram? Então, para mim, isso está meio encoberto ainda. É como eu entendo. É que é a história do que na psicologia a dissonância cognitiva que se usa muito, né, em marketing e tal, e é aquela história, você está falando uma coisa, mas com uma segunda intenção, né, com Isso. uma coisa oculta. E as implicações disso para a própria segurança psicológica e para essa sensação, que eu acho bem lembrado, dessa nossa relação, que é sempre uma relação dentro da empresa de controle, autonomia, sobrecarga. Você tem uma disciplina, tem aquelas entregas para serem feitas, né? Uhum. E só Como que a política complementando, diz? Cris, desculpa, Pode só falar. complementando o que ela disse, nas empresas que eu atendi, as que tinha chão de fábrica, de jeito nenhum queria usar colaborador. Elas, pô, empregado, mas na hora de fazer uma comunicação para chamar para uma ação, para alguma coisa, eu usava como colaborador. Então é bem esse tipo de coisa mesmo, porque você tem muito É engraçado pouca. que companheiro também começa com C, né? Mas Ah, olha, eu já paguei mico com esse negócio de não colaborador. Era a presidência de uma grande cervejaria, uma diretora dessa grande cervejaria. Eu falei, mas não dá para vocês usarem outros termos, tal e tal. Falou, o nosso CEO quer ser chamado de colaborador e para ele isso é ponto de honra usar o termo. Falei, mas você vai demitir o CEO, o seu colaborador CEO? Ela falou, se precisar, demite. Então, tinha de novo uma associação a essa docilização, ou até alguma coisa de, estamos juntos e tudo mais, né? Aquela coisa dos colegas, companheiros,
como não pode usar companheiro, daí alguma coisa fica dessa coisa da, da dissonância. Oi, Denise, você não vai poder usar a câmera, não está podendo ativar, você é da FECAP, muito bem, está pertinho da gente. Então, vamos fazer o seguinte. Adorei, vocês estão gostando também, né, do material. Não deixam de responder os links que a gente já vai ver as nuvens. Quem quer falar? A gente podemos ler agora o que a Denise está escrevendo? Professora, só um aviso. O Mentimeter, ele tá nesse momento ele está coletando a primeira enquete, sim ou não. Aí depois, quando chegar um momento, eu vou mudar para a próxima, porque o Mentimeter ele apresenta uma enquete de cada vez, para depois a gente colher as palavras que Tá. são pensadas no termo empregado. Quantas respostas você já tem? Porque eu acho que já deu para responder sim ou não, né? Eu Porque a tenho, gente está tenho, com eu tenho 12. quatro respostas por enquanto, ainda Ah, faltam tá. Então, participação. se vocês puderem responder, quando a gente chegar a 10 respostas, Aí eu mudo e pode aviso aqui no ficar. grupo, tá no chat. Tá perfeito. Eu achei Obrigado. que ela já é a outra, foi bom você falar. Beleza. Então, quem pode ler aqui o que a Denise escreveu? Quem que pode ler? Quem não falou ainda? Márcia, você pode ler o que a Denise escreveu e depois falar? Se você quiser, ou Ana Paula, tentando chamar. Oi, Posso sim. Oswaldo, bem-vindo, Oswaldo. Bom dia a todos. Bom dia, Márcia. Então vamos lá. Aqui é a Denise. Fala só de onde você é, o que você faz. Eu sou Márcia, eu sou assistente social, né, de formação, tenho pós-graduação em RH e gestão de organizações do terceiro setor, né? Eu trabalho aqui na Prática Consultoria, né? E estou atuando hoje como coordenadora do serviço social. Muito bem, muito obrigada. Um beijo na Cecília. Pode deixar. A Denise aqui está falando para a gente, né? Olá, bom dia. Me desculpe, não. Opa! Peraí que sumiu para mim. Que ela não pode ativar a câmera e o áudio. Eu sou a Denise do RH da FECAP. Sobre o termo de colaborador, não utilizamos esse termo. Usamos o termo técnicos administrativo para as equipes administrativas e operacionais e para os professores chamados de docentes em nossos comunicados internos. Nossa, ela descreveu com bastante precisão, não uso, né, do termo colaborador. Olha só, não sei nem se é uma coisa que as pessoas estranhariam ou se é determinado que não pode. Em ambiente acadêmico, quando tem docente, algumas universidades colocavam docente e não docente para técnico administrativo. Médico e não médico, sabe? Enfermeiro e não enfermeiro, psicólogo e não psicólogo. Mas aí a gente foi trabalhando para não ter essa negação. Mas quando a primeira vez que eu vi o termo assim, não docente, e eu vi a pessoa que é médica, não médico, então, e é uma coisa engraçada, né? Sou eu e a Deus o mundo, né? Então, essa eu acho que é um relato bastante semelhante na maioria das universidades. Aqui na USP, a gente não usa colaborador na USP, na FIA usa, né, na Fundação Instituto de Administração. Em algumas fundações se usa, em outras não, né? Então, eu acho que a gente está aí numa caixa de Pandora, né? O que que a gente vai fazer com esse termo, né? Muito bem. A Isabela está dizendo que ela também não pode, porque ela é funcionária pública. Assim, bom, vocês estão lendo, né? Isabela, olha que bacaninha, que bonito. Você não vê. Quem pode ler para mim? Não, desculpa, Márcia, fala o seu comentário sobre colaborador empregado ou trabalhador, e depois a gente entra na fala da Isabela, alguém fala. Se ela tiver áudio, ela pode falar pelo áudio. Olha, como os outros participantes aqui, eu tenho a mesma percepção, né, que primeiro esse termo colaborador não está muito adequado, não sei se a gente pode até falar assim, né, mas ele vem de um processo aí de ser politicamente correto, né, as falas que a gente vai encontrando aí, para amenizar essa questão do funcionário, do empregado, então com essas bases de sustentabilidade, né, que
que inclui isso também, essas normativas que vão se mudando ao longo do tempo, aí se utiliza essa nomenclatura colaborador para dar esse enfoque em estar mais colaborando e não ter tanta exigência desse funcionário, desse trabalhador que a gente vê aí ao longo do tempo. É, essa coisa da disciplina, da exigência, da entrega, ela é muito associada às metas, né? Será que está ligado a essa exigência da disciplina, da atitude receptiva, ou a poder, como o Ricardo falou, mais sacrifício? Já que você está colaborando, já que você é da família, então, por favor, né? A coisa do heroísmo, do sacrifício. O que você acha, Marcelo? Eu acho que está mais ligado a suavizar, né? A Eu estou sua vida. suavizando, né? Talvez essa maior cobrança. Então eu venho com esse termo para dizer assim, olha, ele colaborou, ao invés de ele foi pressionado a, né? Talvez. Muito bacana, hein? Nossa, gostoso. Parece ser tudo tão real, parece que é um material que a gente está usando toda hora, a todo momento no nosso trabalho, não é isso? Muito bem. Agora, quem que pode falar? Quem pode falar? Por favor. Vamos mais ou Posso menos falar por ordem também. Isso, tem a Ana Paula e na sequência o Robson, tá bom, Robson? Vamos lá, Ana Paula, por favor. Bom Bom dia a dia. todos. Bom Obrigada, professora, por poder participar desse grupo. Bom, então, dia. minha formação é em serviço social, com pós-graduação também na área de RH. E para se falar desse termo, como os outros colegas colocaram, nas empresas onde eu trabalhei também se usava a questão de colaborador também como termo. E aí a gente vê que realmente é uma linguagem talvez mais doce, né, das empresas para para estimular esse tom mais participativo realmente, né, no colaborador para as frentes, exigências, né, das atividades. Eu acho que é isso. Ai, que termo bonito que você usou, tom mais participativo. Olha que legal. É um É. tom, mas é um convite, né? Uhum. Venha, colabore, tudo É. mais, né? E com E isso aí, estimula cada vez mais, né, eles estarem, né, até o termo que o Ricardo colocou na fala, eu achei bem, até marquei aqui, né, precisa de um sacrifício a mais, né, então acaba não vendo isso e entrando dessa linha com esse termo, tom mais participativo. É interessante, é uma reflexão boa, né? e também eu acho que aí a gente tem uma outra questão que é uma cadeia, né? Uhum, Então, quem fala, quem usa, e, isso. na verdade, por que que as empresas existem? Para resolver coletivamente aquilo que individualmente a gente não dá conta. Uhum, Por quê? E um dos modelos, né, no modelo, vamos dizer, capitalista, a mais-valia já é um pecado capital, mas é o que viabilizou outros desdobramentos, né? uhum, Por isso um mesmo. tempo ele é visto como, de um lado ele é visto como um pecado original no próprio capitalismo, de outro lado ele é visto como um propulsor econômico. Vamos pegar a China, que é comunista, mas é capitalista, né? A Rússia e outras coisas. Então essa coisa de quem fica com o quê, qual é a parte, né? Qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, né? Uhum, Partilhar os ganhos, e de outro lado tem uma outra coisa que é intangível, que é, quando se fala estimular a participação, colaborar na organização da convivência. Será que isso é produtividade? Ou isso é uma coisa que extrapola, que está mais ligado ao bem viver no trabalho, né? é, Então, muitas vezes, porque tem gente que acha que o bacana é ser bravo, é ser mal-humorado, é fazer pressão, é botar terror, né? Que aí sim vale, daí vale. Tem o Avatar, o comecinho lá do filme, da versão um que acho que ele chamava Charles. Não, nome curtinho, não é Charles. Fala, eu estava com saudade de ouvir essas normas de uma forma assim, né? O chefe geral lá andando pesado com a bota, aqui vocês isso, e vão querer isso, e vão querer. Ele falou, eu estava com saudade de sentir esse terror, né? Então, a gente fica pensando assim, afinal, qual é o papel do uso dessa terminologia de um lado e de outro
na convivência e, vamos dizer, na saúde mental, no bem-estar mental. Vocês veem que eu fiz aquela puxada lá. Que competência é essa? Ser colaborador. Qual é a competência de ser colaborador? Você está competente para ser colaborador, né? Queria associar a esse construto que a gente usa tanto nas empresas, né? Tem a competência para fazer isso e aquilo. Então, agora vamos ouvir o Robson. Vamos lá, Robson, bem-vindo. Acabou de chegar. Sim, obrigado, bom dia a todos Por favor, aí. se apresente. Eu sou o Robson, sou psicólogo de formação, tenho uma especialização em psicodrama, né? Sou docente na área também de psicodrama e sociodrama. Trabalho junto com a Paula, com a Márcia, a Sueli quem me indicou e me apresentou aí você, Ana. E para mim essa reflexão, a gente conversando aqui um pouquinho, eu fiz um curso de saúde mental relacionado ao trabalho com a Cida, que estava aí também no SEDES, né? Então, Beleza. houve esse bate-papo, essa discussão, mas o que me veio à mente aqui agora foi um exemplo, por exemplo, de 2002, da família Scolari, quando o Luiz Felipe Scolari, quando o Brasil ganhou o pentacampeonato, que já faz um tempinho, né? Então, assim, o Felipão veio com aquele instinto dele, bravo, mas paterno, de proteção. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Até que ponto as organizações trazem essa questão de centralizar, de proteger, de abafar, o que pode ser bom, o que pode ser ruim também para o desenvolvimento da empresa e dos colaboradores. Nossa, que complicado, Robson. Porque, assim, para você, considerando a questão do psicodrama, né? Você como professor de psicodrama, que termo que você acha? A gente tem um termo ideal para chamar a pessoa que trabalha com a gente, de denominação? Qual seria o cargo dela? Ó, eu fiz um Vínculo, na estudo. verdade, vínculo, né? O cargo vai variar. Sim, eu fiz um estudo, eu não sei te responder precisamente, mas assim, da Maria Luísa Gava Schmidt. A Maria Luísa Gava Schmidt, ela tem um livro, eu não me recordo qual o nome agora, que ela faz um estudo do sociodrama e da área de saúde mental no trabalho. Então eu não me recordo, assim, mas o Moreno, que é o criador do psicodrama, ele fala muito da questão da espontaneidade e criatividade. Então eu não sei te responder tecnicamente qual seria o termo adequado, mas cabe para a gente pensar nos dias de hoje, né? O que respeita mais o ser humano? A sua individualidade, sua criatividade. Então, estou devolvendo com uma pergunta também. Não Não, sei. isso é legal, porque será que esse termo ocupou uma denominação que não existia? Uhum, Porque, vamos dizer, na luta sindical você tem o companheiro. sim, Depois, assim, quando você tem os pares, né, colega de trabalho, vamos dizer, o meu colega, eu não vou chamar a Sueli de minha colega só, né? Acaba virando amiga e aproximação e tudo mais, assim. sim. Então, fica essa história, né? O que será que espaço que ele ocupou? Parece para mim que vem um pouquinho de um problema de tradução, e lá no que está dentro de dados, aí foi não sei se foi o Gemini ou foi aquela inteligência artificial aquela chinesa. Como que chama a chinesa? Tiago, você que é craque de IA, você sabe? DeepSeek. DeepSeek. Deep, Seek. se foi no DeepSeek que eles falaram que a Nestlé que trouxe o termo. Uhum. E que foi nos anos 90. E eu estava fazendo lá o programa de qualidade de vida na Nestlé nos anos 90. Olha só, não fui eu, né? Então, Eu fico com o termo trabalhador, né? Se trabalhador, for para opinar aqui, eu lembrei da Maria Luísa Gata, ela fala um pouquinho disso mesmo, trabalhador, e ai, que legal. eu fico com esse termo. Acho que o colega, esqueci o nome dele, o primeiro que falou, ele comentou O isso. Ricardo, Ricardo, isso. muito bem, muito bem. Então a gente tem aí, eu vou pedir para vocês, é, só provocando, botando mais fogo, lenha na fogueira, CEO é trabalhador? Gerente é trabalhador, psicólogo é trabalhador, quem é trabalhador? Pesquisador é trabalhador? Professor não é, né? Que professor não trabalha. Você é professor e você trabalha.
que é trabalhador, né? No sentido, daí tem a Hannah Arendt, o trabalho, transformação da natureza, produção de bens e serviços, produção de riqueza, né? Trabalhador é aquele que produz riqueza, se for pensar na história do marxismo, né? Quanta coisa boa. A questão é que outros termos a gente pode oferecer para as pessoas que precisam utilizar uma denominação bacana, né, consistente, que não faça uma confusão mental, que não enlouqueça as pessoas, né, que dê essa insegurança, essa. Daí se define uma política, está escrito, nos slogans está escrito. Então ela já está usada em todo lugar, mas a gente tem outras opções, né? Nessa linha da docilização, do engajamento ou da espontaneidade, criatividade do ser pleno, né? Da psique, onde traz a pessoa como possibilidade de ser pleno, né? Que inclui as questões de diversidade, de alinhamento da personalidade e tudo mais, né? Então, Monique, você vai ter que sair, não tem problema. Já saiu. Não, ela já saiu. Muito bem, muito bem. Já estamos aqui, já deixou os dados dela. Eu queria ver como que está o preenchimento daquele primeiro Minter, daquela primeira pergunta. Já deu 10 respostas? Então você podia passar, enquanto isso o pessoal responde o segundo link, a gente vai ver então a outra questão. Vamos ver o que que a gente tem, se a maioria. Olha só, hein? Do ponto de vista, é uma denominação construtiva para a gestão de pessoas? Sim. E 7 disseram não. Olha que coisa interessante, hein? Muito interessante. Então, ela pode ajudar para alguns e para outros não. O que que vocês acham desse resultado? Posso comentar, Por favor, a professora? ideia é que se comente. Tiago, você sabe que eu respondi errado aqui, eu tenho que entrar lá de novo, porque é não. Eu acho que um dos três, sim, sou eu. Que eu entendi a palavra empregado. Eu li errado, estava conversando. Deixa eu ver aqui. Primeira enquete. Se aparece aqui, entre com a palavra. Nossa, tem 25 palavras? Nossa. Ah, que agora já mudei a enquete no link, agora é para a gente Ah, formar a então, nuvem de palavras. Agora, e eu não consigo mais corrigir a minha resposta. Então, considerem aí 8-2 e não 7-3. Pode falar, Ricardo. Ok. Então, adicionando um pouco mais de informação, né, ou colaborando mais com a discussão, o que eu gostaria de colocar, uma coisa que me perturba um pouco, né, dessa palavra colaborador, é que ela permite, talvez, outros tipos de enunciados que estão muito correntes hoje em dia e que igualmente também, né, igualmente me incomodam, né? Como eu colaboro, eu ajudo, como no meu raciocínio anterior, eu perco o vínculo com o meu produto final, né? Porque eu só estou colaborando, eu só estou colaborando, não estou produzindo, né? É por isso que começa a sair essas frases, ou esses eu diria essas expressões, né? Saia da sua zona de conforto. Eu saio da minha zona de conforto, por quê? Porque eu só colaboro. Se o trabalho fosse meu, eu estaria trabalhando, produzindo, mas como é colaborador, então eu preciso de um algo a mais, né? Então, esse sair da zona de conforto. Alguém diz que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer no ritmo que eu estou fazendo. Então, sair da zona de conforto para mim também impulsiona isso. A sua melhor versão de si. De novo, o colaborador talvez não seja suficiente, né? Então, a empresa ousa ajudar a produzir uma melhor versão de quem eu sou, sem conhecer toda a minha história, né? Meus interesses. E Nossa, também, só bomba mesmo, né? só, eu vejo isso, professora. E só para terminar, uma outra palavra que aparece muito, você pega no LinkedIn assim, né? Terminar o ciclo. Tem sentido isso. Eu colaboro, eu não falo demissão, eu não sou demitido. Termina a minha colaboração, termina um ciclo mesmo. Então, quer dizer, a palavra colaborador, eu acho que ela esconde muitos problemas que acontecem. Eu não acho que ela auxilia numa conscientização das pessoas do sofrimento, inclusive, né? Então, eu acho que, na verdade, o colaborador, assim, ele não se materializa. Assim, realmente que alguém está te ajudando em alguma coisa, é só uma palavra. É uma palavra que esconde
uma exploração, isso gera o quê? Frustração e sofrimento nas pessoas, porque não se materializa essa ajuda, na verdade, né? Realmente, um reconhecimento, né? Aí estou puxando também sardinha mais para o meu lado, né? Mas por isso que eu acho que não é uma palavra inocente, né? Eu não acho que é uma palavra. Ela produz efeitos nas pessoas e esses efeitos não são positivos em termos psíquicos, em termos de, sabe, de frustração, ansiedade, tudo isso. Aqui. Nossa, muito legal. Agora, eu acho que nenhuma palavra é inocente, a não ser que a pessoa não ouça, né? A pessoa não ouvir qualquer palavra tem um efeito no cérebro, assim, parece às vezes uma bomba ou às vezes um grande alívio. Bem-vindos, os que estão chegando aqui, se possível, mostrar o rostinho, se não se apresentar no chat, né? Então, o que eu fiquei pensando quando você fala sair da sua zona de conforto, se a gente chama o colaborador, saia da sua zona de conforto, eu acho que não casa. Não sei se o cara chama de caro colaborador, saia da sua. Ele já tem que usar outro termo. Eu não sei se eles usam esse termo junto, ou se ele fica distanciado. Eu acho que esses termos eles são ótimos para uma boa pesquisa mesmo. O que que você acha? Se você fosse vista-se como colaborador, o que que você acha dessas afirmações? Ou vista-se como empregado, ou como dono do seu negócio, né? O cara é empresário, head. A Monique falou, eu abri a minha empresa, né? Como head, hoje head é aquele que está em cima ou head financeiro ou head da empresa, é aquele que está numa posição que define a estratégia e tudo mais, né? Então, eu não consigo imaginar, pode ser que aconteça. O colaborador saia da sua zona de conforto. Não casa. Eu acho que não casa. Mas eu não sei se isso existe, né? Então, talvez ele tenha esse outro lado de que, olha, ele dá um limite para o abuso de autoridade, né? Oi, Wilson, bem-vindo, Rondonópolis. Eu lembro que você veio na outra reunião. E você está no POT também, né? Está na Psicologia Organizacional e do Trabalho. Muito bem. Então, o que que vocês acham desse comentário aqui do Ricardo, dessas frases, como se ele se coloca, e depois a gente vai ver a nuvem de palavras. Tem alguém para comentar? Gente, quem não falou? Denise não falou? Deixa eu ver. O que já falou, falar de novo. Oswaldo não falou. A Mari disse que não pode falar. A Isabela também. E o Wilson. E quem está aqui, que se puder falar também ajuda. Vamos lá. Tem algum comentário sobre essas frases? Quer acrescentar outras frases? A gente pode fazer assim, para facilitar, vamos acrescentar outras frases aqui, para facilitar o nosso repertório. Além, então, vou mudar o pedido, tá? Além dessas frases, né? Sai da sua zona de conforto. Melhor versão de si. Essa daqui é legal. Qual era? Tinha uma terceira que eu não anotei. Qual que era, Ricardo? Era terminar o ciclo, né? Não ser Deus me eu não livre. pedi demissão, eu termino um Ai, ciclo. tá certo. Terminar o ciclo. Que outras frases vocês colocariam? Eu acho que seria. Então, vocês podem colocar aqui no chat, né? Uma frase, uma frase associada, né? Associada ao uso. Pode ser uma política também, né? Do termo colaborador. O que eu acho que está. É, agradecemos, eu acho que uma frase que vem assim: agradecemos nossos valiosos colaboradores. Colaboradores. Eu não sei se tem aquele termo, um melhor, as pessoas são os mais importantes. Eles não falam, os colaboradores são os mais importantes nessa empresa. O que se fala é agradecemos as pessoas, né? Nosso potencial humano. Eu não vejo coisa de dizer que colaborador é o nosso melhor potencial humano. Não, não ouvi ainda em alguma política. Não sei se na hora da profundidade tem que usar o termo pessoa e não colaborador, né? Não sei. Então, vocês estiverem numa frase e já tem respostas ali, Tiago. Sim, nós temos 8 participações, agora 9, para a construção da nuvem de palavras. Quer que eu compartilhe? Quantas pessoas a gente tem aqui presente? 13. Ah, eu acho que pode ter mais umas duas respostas, né, gente? É, tô Vamos lá. aguardando. Oswaldo, você não pode escrever? Denise, todo mundo já escreveu? Gente, é difícil, eu também apanhei para responder isso. Qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça, né? Empregado. Será que é possível? Tá.
Então, agora, eu gostaria de fazer uma última rodada antes da gente apresentar o nosso gráfico de nuvens, que qual que seria a melhor política de gestão de pessoas, em termos gerais, para a gente poder definir a competência. Como que seria a competência de um bom empregado, de uma boa pessoa que trabalha? Qual que seria a melhor política e o melhor termo? Porque, assim, há o pressuposto de que colaborador não é competência. Ele pode ser um traço ou uma atitude, né? Agora, se eu vou definir competência, né? O conhecimento, habilidade, a atitude, valores, o chá da competência, é, qual que seriam as características de uma pessoa que trabalha, o trabalhador, o empregado, outro nome? Quais seriam as nossas competências? Vocês acham que é possível definir? Ah, a Denise está falando que o termo colaborador reforça a ideia de parceria. Denise, você consegue falar, Denise? Usar o áudio? Contar um pouquinho mais para a gente? Eu acho que ela não está. Reforça a ideia de parceria. Bem legal isso. Mas é parceria de quem com quem? Né? Com o chefe imediato, com o diretor, com o CEO, com o cliente externo. Quem são os stakeholders, né? Felizmente você está sem áudio, muito bem. Então, seria de parceria com quem? Só isso que você puder ajudar a gente e dizer qual é a tua formação, de qual é o seu lugar de fala. Como que você tem visto isso? Você define políticas, etc. Porque a gente tem também alguns termos que se usa para você criar uma mobilidade de interação, né? Então, na medida que eu coloco, eu estou vendo vocês como meus colaboradores, eu não estou vindo aqui para oprimir, para exigir, ou não, eu vou contratar você como empregado, então que tem que dar em contrapartida uma condições de vida no trabalho e uma remuneração. Eles vêm em parceria com todos os clientes internos e externos. Tá bem, é uma coisa que está resolvida para você em termos do uso do termo. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Quero. Eu gosto de falar. Pode falar, pode falar. Desculpa, Não, desculpa, mas não, por favor, não, não, não tem problema nenhum. eu não quero monopolizar, mas assim, Não, eu sou você não está professor monopolizando. e adoro falar, sabe? Eu gostei da palavra parceria. É uma palavra que não tinha vindo na minha mente aqui sobre o colaborador. Eu acho que tem um sentido e é um sentido também assim de uma coesão de um grupo, né? Então, assim, quando você colabora num grupo, quando você é parceiro de um grupo, eu confio em você. Eu quero puxar de novo aquele lance do sacrifício, tá? Eu confio em você. Então, assim, eu não preciso pedir, mas já está inerente na nossa ética de relacionamento esse sacrifício. Você vai fazer você vai caminhar uma milha a mais. Eu não preciso falar, eu espero isso. E isso pode causar uma série de problemas, né? Quem não participa, quem não colabora, quem não é parceiro, é, é o quê, né? Está atrapalhando, está quebrando uma ética que a gente colocou, né? Que está implícita. Então, por isso que eu acho que é um problema também, né? Talvez cria-se assim, nós somos um grupo que estamos lutando, essa coletividade frente a alguma coisa. Então, algumas pessoas precisam se sacrificar e é esperado que aconteça isso, sem nenhum tipo de recompensa Não, a mas mais. olha só que coisa. Bem, O trabalho coletivo é sempre um trabalho de sacrifício. Lembra? A gente se organiza coletivamente para resolver individualmente aquilo que não dá conta. Tem que fazer uma festa, preparar um bolo, vou fazer alguma coisa para gerar renda, gerar dinheiro para pagar conta, para desenvolvimento econômico. Então, não é só de sacrifício que se vive o trabalho, embora tenha o tripudiário lá, o tripalho e tudo mais. A questão é, aí o Oswaldo, você não está podendo aparecer, que é nosso diretor lá na Associação Brasileira de Qualidade de Vida, e tem a empresa dele, né? Não é empreendedor, é um empresário, né? É uma empresa de pequeno porte ou grande porte, nem sei. Eu sei que é uma empresa que está muito presente há décadas, né? E ele escreveu aqui que ele reforça a ideia, Denise, infelizmente está sem áudio. Cadê o Oswaldo? Sumiu. Colaborador é quem cresce junto e faz a diferença com o propósito. Olha só, crescer junto significa, aí já uma coisa mais cooperativista,
vamos dizer assim, não precisa ser nem comunista no sentido radical, mas cooperativa. Junta tudo, forma o capital e redivide, né? E faz a diferença. Então, vai tornando a empresa, vai num caminho combinado com aquelas personalidades, aqueles objetivos e valores, né? O propósito sempre tem alguma coisa de visão futura baseada em valores e tudo mais, né? Então, aí a gente tem, de novo, tá? Eu vou usar o termo colaborador, mas dado que sempre tem o pecado da mais-valia, o pecado capital, deveria estar explícito que esse termo envolve isso tão belo né, que a Denise falou, que o Oswaldo está trazendo, que é a parceria, o propósito, né? E quem eu me dedico a servir. E a Denise falou que se dedica a servir. Qual que é a sua profissão, Denise? Porque, por exemplo, servidor público, tem gente que gosta, adora, e tem gente que não quer falar disso, né? Estou na recepção, estou escutando vocês. Se está na recepção de uma empresa, tá bem. Tá bom, Oswaldo, não tem problema nenhum. Mas se discordar, escreve aqui também, tá bom? Então, olha só, gente, eu sinto que o termo, ele não é um termo fluido, ele é um termo complexo e que ele está, vamos dizer, ele está amarrado com belas intenções e ele está condenado com o pecado da mais-valia, sabe? Eu vejo que a gente está falando de um termo bastante contraditório e, que beleza, Denise, bem-vinda, uma mulher de RH, que beleza. Então, eu acho que aí tem um grande desafio, há outro termo que seja melhor que colaborador? Minha empresa super maratona, você pode botar aqui, já está desde 1993 no mercado, 32 anos de vida, e ele quase que era um dos fundadores da ABQV, junto com a primeira leva bonita da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Obrigada. Então, gente, eu queria propor agora para vocês, vamos ver as respostas? Oswaldo, eu sei que você está na recepção, entra no link aí e responde. Quantas respostas a gente tem? Para a gente ver qual seria. Nós temos 10 respostas, professora. Você já respondeu, obrigada. Obrigada. Então, vamos ver a resposta para a gente poder ir definindo uma competência. Qual é a palavra que vem somente com o termo empregado? Que tem uma empregadora, uma empresa empregadora, ocupado, alguém da CLT, olha que interessante, servidão, empregado, executor, execução, trabalhador, funcionário, Nossa Senhora. Tiago, depois, se puder salvar, bem salvadinho essa. Com certeza. Eu salvo uma imagem e depois a gente compartilha com É, todos os participantes a nuvem que a gente construiu aqui na nossa roda de conversa. Muito legal. se a gente for juntar colaborador, subordinação e submissão, eu lembro que tinha uma aula do MBA lá da FIA, que ainda existe, ele virou agora desenvolvimento de gestores, que era do professor Almir. Aí um aluno falou, porque os meus subalternos. Falei, nossa senhora, era aula de liderança. Eu acho que eu perdi a paciência total, assim, queria subir no pescoço. Falei, como subalterno, né? Você está fazendo um curso de gestão que envolve enxergar os outros como subalternos, mas ainda existe, né? Serviçais, subalternos e tudo mais. Então, quando coloca aqui servidão, né, eu acho que é essa submissão incondicional, né? Supervisão que pressupõe um aprisionamento, e a gente tem aí Foucault, né, trazendo as empresas como sistemas semelhantes aos sistemas prisionais. Então, e eu acho que de um outro lado a gente tem que lembrar que o modelo coletivo ele sempre pressupõe uma troca, um ajuste, e muitas vezes ela pode acontecer de forma autoritária, democrática, laissez-faire, mas quando é muito o gigantismo, leva, e quando há muita diferença de privilégios, de acesso, de qualificação, ele leva a um modelo autoritário tenso, né? Dessa submissão ao que é dado, né? Muito bem. Wilson, você apareceu, você quer comentar alguma coisa? Bem-vindo. Bom dia a todos, a todas. É uma preocupação também em relação às novas gerações, né, que estão, né, assumindo, né, que já estão, né, no mercado de trabalho e as que vão assumir, né, que muitos, né, têm essa visão, né, que muitos foram muito bem criados, né, mas infelizmente talvez muito bem criados com os outros fazendo as coisas
por eles. E quando eles vêm para as organizações, e muitos acabam assumindo esse papel de gestão, eles também continuam com essa mesma visão. Ainda que você tenha um discurso, né, na cultura da organização, mas quem assume, ele vai trazer toda essa carga de como ele fazia as coisas, que as pessoas o serviam, que as pessoas, né? Então, ainda que a gente fale dos colaboradores, então, por exemplo, eu vivo na região de Rondonópolis, né, que é sul de Mato Grosso. Então, nós temos vários jovens, né, empresários e empresárias que são a próxima geração que estão assumindo os negócios. E muitas vezes o que eles demonstram, né, na gestão, muitos excelentes gestores, né, que vieram se desenvolvendo ao longo do tempo, e outros que são assustadoras as condutas, mas se você olha entre, né, o lado psicológico, figura e fundo, na verdade é uma criança grande, né, aonde os funcionários, aonde a empresa são seus brinquedos. Então isso é um pouco assustador, né? Porque esse é um desafio E para nós haja que videogame, estamos né? na gestão de pessoas, como que você ajuda a fazer essa transição, né? Eu acompanho muitos colegas, né, da POT aqui na nossa região que têm esse desafio, né? Nessa sucessão, nessa gestão e na profissionalização dessas empresas, né? Wilson, ó, seria bom se você se identificar. Se for empresários e empresárias de que ramo? É agricultura? Aqui, assim, Não, só fala você. Você é psicólogo e pode ser psicologia organizacional de trabalho, que nem todo mundo aqui é psicólogo. perdão, perdão. Eu, né, atuo aqui na região e eu tenho muitos contatos, porque eu sou professor, né, aqui numa universidade particular, né, e já fui de outras, né, aqui na nossa região. E eu tenho muitos contatos justamente com outros colegas que são psicólogos, que trabalham nas organizações, e aqui eu tenho os diferentes setores, né? Eu trabalho numa empresa da pecuária também, né? Eu tenho colegas que são da agroindústria, né? Que é processamento de soja, milho, grãos no geral, algodão, e muitas dessas empresas evoluíram, né, de empresas familiares para profissionalização hoje. Né? E muitos justamente estão nesses conflitos, né? Que são os filhos, filhas, netos ou netas que estão assumindo os negócios, né? E Wilson, você chama filhos, netos e netas de colaborador em empresa familiar? Muito sim, Chama? O chama. pai chama o filho de colaborador, Não, não, não. Eles têm como os funcionários como colaboradores. mas Só que entre eles não. entre eles não. Olha Alguns só quanta, têm, quanta e figura é pública. interessante que muitos têm uma visão assim, de que mesmo eles sendo da família, eles começam por baixo. Né? Eu tenho, inclusive, uma aluna que ela é de uma família bem conceituada, mas ela está trabalhando como aprendiz na empresa para amanhã, no futuro, ela ser inserida, mas ela começou lá de baixo. Ela trabalha, acho que na área administrativa, como aprendiz, né? Aí, para depois, ela está sendo inserida no contexto da empresa. Então, algumas, né, têm uma cultura um pouquinho diferente, né? Nesse sentido, de Então, mas realmente inserir. então é lá de baixo em termos, né? Ela tá só lá apoiadona, né? Ela tá com coaching, ela tá protegida, ela tá com airbag, tá com tudo. Ninguém mexe. Alguém vai chamar ela de colaboradora? Não, ela é filha do dono, neta do dono, né? Então, Até a ela denominação, não né? Tudo precisa bem. saber disso. Isso daí tem lá o arranjo psicanalítico e tal. Mas lembra do tempo da análise transacional, pai, adulto, criança? A gente já fez uns treinamentos para fiscais do trabalho usando esse modelinho, né? Da análise transacional era pai, adulto, criança, a PAC, né? Que fez bastante sucesso. Então, mas olha que bacana. A gente vem com a resposta pela não resposta. Onde não se usa colaborador? Entre membros da família. Você não usa colaborador, então você vai chegando pelo contraste. E aí, qual que é a função, então, dependendo da cultura organizacional? Então, para entender, eu vejo que para entender o termo colaborador, você precisa de algumas químicas, né? Ter o elemento contraste, ter a cultura organizacional. E a outra coisa que eu acho que ainda é um grande vazio, há necessidade de um termo que diga, olha, vamos trabalhar de uma forma agradável, saudável, sustentável, né? Qual que seria o termo que seria bom para você denominar esses stakeholders que você tem lá, o pessoal da estratégia,
da tática, gerência média, alta gerência e operadores, fornecedores, né? Produtos, serviços, as operações, né? Operário, proletariado, né? Que termo que a gente poderia utilizar para poder contribuir para uma diversificação dessa denominação, porque ela vai influenciar na criação de políticas, né? Porque nas políticas está lá, queremos direitos e deveres. A Sueli falou que não está nos documentos oficiais, mas alguns está, viu, Su? Que eles colocam lá, aqui denominados colaboradores, eu acho que em alguns está. Agora, eu não sei se empresa fornecedora, se a gente chama de parceiro, mas não chama de colaborador, na maioria das vezes. Então, a gente tem aí um grande campo de mapeamento, quando se usa colaborador, qual é o tipo de contrato jurídico que está ali, quais são as garantias de desligamento ou não? A coisa da família, que eu nunca tinha pensado, viu? Que é bem legal. A Casas Bahia começou assim, não deu certo, acabou sendo vendida. Casas Pernambucanas, lembra que deu? Ainda tem herdeiros, né? E a família Matarazzo. Então, essas grandes famílias, né? Eu não sei se. E a gente tem os empreendedores que viram grandes empresários, né? Estou pensando em Portugal, o Vale dos Pereiras, né, que são as peiras portuguesas, que são os vinhos, que tem um volume de negócio, você não falando, eu estou empreendendo, eu estou iniciando um negócio, né? Já é um empresário, já é alguma coisa estabelecida, já tem uma identidade, né? Então, o que que tem de novo? Ah, Gearonso. O que que era Gearonso, Oswaldo? Eu não lembro. Era eletrodomésticos? Eu lembro do Pão de Açúcar, Eletroradiombras, Gearonso, Casas Membras. Nem sabia que o Gearonso era familiar, mas pelo nome também. Tá ligado, hein? Quer dizer que não te atenderam aí na recepção? Pede para o povo não te atender, para você ficar até o fim da reunião. Então, gente, vamos lá. Que termos seriam ideais para a gente utilizar? Vocês acham que é colaborador mesmo, tal? E aí eu vou pedir para quem não falou se manifestar, por favor. Ou quem, o grupo está pequeno. Ana Paula, você quer falar, Sueli? O que que vocês acham? Esse é um termo bom, a gente tem saída, que outros termos a gente utilizaria? Alguém Cris, tem termo? não, eu não, assim, eu sempre achei que usar colaborador não tivesse grandes problemas, salvo, como eu já disse, alguns clientes que realmente não gostavam de usar. Mas eu acho que depende muito, assim, eu não tinha me aprofundado, como o Ricardo, enfim, colocou essa questão aí. Mas eu também não vejo como uma coisa totalmente negativa. Olha a visão do Oswaldo como um empresário desde 1993, numa empresa. Eu conheço o Oswaldo há muitos anos de mercado, a maratona. E o que, que ele colocou? Que é colaborador, cresce junto, vem com propósito para a empresa. Então, porque ele, como empresário, ele tem essa visão e eu sei que ele trabalha assim. A menina que eu esqueci o nome agora, que é analista de RH, Denise, se eu não me engano. Denise Brito, ela falou que ama Denise RH. Brito, o Eu que que é? também, E também. ela colocou uma coisa super bonita. Eu gosto de colaborador, tô desse lado para atender, vejo eles como os clientes. Então, eu acho que tem essa visão que não é sempre tudo negativo. E muitas empresas as quais eu atendi, eles tinham essa visão positiva. Como colaborador, não é só para mascarar alguma coisa, também para você incentivar, para você premiar, para ter uma sensação de pertencimento. Porque eu não acredito que tudo tem que ser ruim no lado do capitalismo ou na relação trabalho e colaborador e funcionário que seja. Acho que a gente, sim, o trabalho tem coisas boas, tem fatores protetivos, como já fomos falando, e eu acho que esse termo ele precisa ser analisado dentro do contexto que ele está sendo usado. Mas, no geral, eu não sou contra. Eu acho que dá para a gente fazer coisas legais aí, como foi falado pela Denise e pelo Oswaldo, e eu sempre acreditei, nessa linha também. Enfim, Então, acho que. bem legal. Então, é engraçado, porque eu também tenho gente da família que trabalha em cargos bem altos de RH e não sei o quê, e também tem essa posição, não, é alguma coisa assim. Mas para mim é uma coisa altamente incômoda. Eu acho que você tem uma minoria que tem essa consciência que o colaborador tem um sentido autêntico. E eu acho que muitas vezes
Para quem que é importante ter o significado claro? Para quem emprega, para quem usa o termo colaborador, meus colaboradores, e para quem é denominado colaborador. Eu acho que na maioria das vezes é uma zona cinzenta. E o que eu estou vendo comigo, tem, depois dessa situação, você demitiria o seu CEO colaborador? Demitiria e ele quer ser chamado de colaborador. Então você tem uma outra dinâmica, que está vendo assim uma acomodação, já que não tem isso, vai isso mesmo. Porque a minha proposta é, será que a gente não teria um termo um pouco mais preciso, um pouco mais autêntico, um pouco mais cuidadoso em relação a cada pessoa? Aquilo que o Robson falou, o que seria uma qualidade de uma representação social, né? De um papel que você desempenha, né? A gente tem aí os sociólogos, né? Tem um que eu gosto bastante, que é a construção social da realidade, que é o Berger e Luckmann, que vai dizendo como você vai construindo significados. Então, se você tem um líder que constrói um significado positivo, respeitoso, e tem subordinados, né, ou empregados, ou a hierarquia, que também já foram 17 níveis vistas, né, agrupados em 17, agora se espera 3, e a questão é de inverter a pirâmide, que quem está embaixo não está embaixo, está em cima, porque está voltado para o produto que vai para o mercado, então nem se denomina mais, evita denominar, ou evita, ou deveria ressignificar o termo cargos baixos, mas cargos operacionais, né? Cargos simples, não, limpar um banheiro, servir um café, não é tão simples quanto parece, você só ganha a mão, né? Não tem aquela qualificação formal de que vai gerar um poder formal para você ganhar mais e tudo mais. Você entra numa classe social de menor remuneração, né? Então, eu tento pensar que você falar, então vamos fazer caixinha de fim de ano, vamos ajudar tais pessoas das terceirizadas. Os terceiros são colaboradores? Eles têm cargos de periculosidade, de penosidade e tudo mais. Então, essa relação, será que a gente consegue achar um termo melhor? Ou que termo mais bonito que vocês já ouviram? Pessoas. Você acha pessoa? Então, é que pessoa serve para tudo, né, Ricardo? Mas não fala do contato. Então, eu gosto de usar bastante pessoas, né? Não sei, que outros termos? Então, para a gente já ir fechando um pouquinho, qual seria. Existe uma competência para o termo colaborador? Essa é a primeira questão. O que vocês acham? Sim ou não? Coloque aqui na telinha. Minha pergunta é: não precisa fazer match minter, eu acho. Existe uma competência para o termo. Ou melhor, quais as competências de um colaborador? Quais as competências? Pensando num chá, né? Eu vou colocar aqui, ó. Descrevam, que nem se fosse só para pensar, né? Descrevam, ou pensem, né? Não, não, contem. Melhor contar, porque senão fica. Contem sobre as competências de um colaborador. Aí vai ter isso em cada de uma, né? Colaboradora ou e um colaborador. Aí vocês coloquem aí. Quais seriam as competências? Pelo uma ou duas, só pode colocar ali. Depois a gente vê se é atitude, habilidade, conhecimento, valor. Contem sobre as competências. Comprometimento, que mais? Como é legal de chamar? Talentos. Legal. Olha que bacana, gente. Então, e são bem amplos, né? É uma coisa de identidade organizacional. Olha só que loucura. Tem mais algum, gente? Tá difícil? Trabalho em equipe, isso é verdade. É um termo de conjunto, né? De sócio. Não é, você não colabora sozinho, você não colabora com você mesmo, você faz junto com alguém, né? Ele é um termo psicossocial, porque é você com o outro, né? Muito legal esse termo equipe, muito legal, senso de equipe. Então, pois é. Dá a entender que os colaboradores, de acordo com a própria vontade, tipo de boa vontade. Bonito, hein, Isabela? É, um ser de boa vontade, é uma coisa bem, bem cristã, né? É um ser de boa vontade, né? No catolicismo a gente usa muito o termo boa vontade, né? Já na linha do novo cristianismo, a gente tem prosperidade. Então, boa vontade com prosperidade. Vejam só que desafios. Pertencimento
Comunidade Alta Vista, quem trabalha e estuda na FECAP. O que é, Denise? Eu não entendi. Alvarista. Comunidade Alvarista é uma comunidade o quê? Explica pra gente. Comunidade Alvarista é uma comunidade. Estou ouvindo bem, tá bom de ouvir, pode falar. Estou ouvindo bem, tá bom de ouvir, pode falar. Que ótimo! Bom, na FECAP é a Fundação Alves Penteado, então, o fundador no caso, então quem entra na FECAP, quem estuda, colabora na FECAP, a gente chama de alvarista. O alvarista vem do termo. É um nome bem carinhoso que a gente tem. O alvarista vem do termo. Do fundador da Fundação Álvares Penteado. Álvares Penteado. Que bacana. Legal, olha, tá dando eco para todo lado. Que bacana. Eu vou tirar Legal, olha, tá dando eco para todo lado. Eu vou ligar de novo, não sei por que deu eco. Então, Fundação Álvares Penteado. Alvarista, mas que legal, muito legal. Olha só, comunidade Álvares Penteado. Quem será que foi nosso Álvares Penteado, né? Ele deve ter te deixado um DNA bem bacana, né? Pertencimento. Então a gente tem aí, vocês veem que apareceram traços de competência de atitude, mas não tem termo técnico ainda, né? Então, se a gente for pegar aquele modelão classicão de competências, que é essa capacidade de entrega de solução, tem muita coisa para a gente construir. Então, eu acho que a gente está num processo de construção. E aí, de novo, os estudos técnicos, científicos, podem auxiliar a reduzir dissonância. Porque quando a gente fala, por exemplo, saúde mental, doença mental, você é psicólogo, mas você vai cuidar de louco? Você está no psicólogo, no psiquiatra? Mas como? Ou fala sociólogo, então você é um ativista sindical. Então já tem esses termos que criam preconceitos. Então o termo colaborador, para mim, ele gera alguns preconceitos. E ele não facilita no sentido do que a gente busca, que é isso, comprometimento, identidade, e mais do que tudo, a pessoa se sentir ela, né? Não se sentir invadida. Autonomia, respeito. Tem alguns estudos que falam quanto que você melhorou depois que você começou a trabalhar aqui, né? Eu estou muito melhor depois que eu comecei a trabalhar no SESI, na USP, né? No Banco de Crédito Nacional, meu segundo emprego. Então, aquele trabalho não acabou comigo, em termos de doença mental, vamos dizer. E alguns sim, outros não. Então, entender que assim, tentando trazer um desafio para próximos passos, né? Engraçado que foi uma das reuniões que eu acho que a discussão ficou mais amarrada, porque parece que a gente não sai. Bom, afinal de contas, esse termo presta ou não presta, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo muita coisa, ele já está arraigado, né? Ele já está. E como que a gente vai lidar com isso? Vamos curtir, vamos transformar o limão em limonada ou vamos criar novas, novos significados ou apresentar novas alternativas? Porque a gente está falando do vínculo pessoa-trabalho, né? Se a gente for pegar por ergonomia, né? O vínculo pessoa-trabalho, pessoa, essas coisas. A gente está falando de uma responsabilidade psicossocial específica, né? Ana, Fale, por favor. só complementar rapidinho, e também a gente tem muito do que é a cultura da organização, que às vezes, ainda que ele use o termo empregado, mas como a própria cultura da organização faz com que as pessoas se sintam, né, dentro do ambiente. E também os contraditórios, né, porque ao mesmo tempo você chama a sua equipe, as pessoas, né, como colaboradores, e que às vezes ele se sente colaborador, mas a documentação tudo vem como empregado, né? É o empregado, empregado, né? Porque às vezes vem um termo, uma visão muito jurídica, né? Então, todo formulário, todo documento, né? Toda ação que precisa de algum tipo de registro sempre vem o empregado. Então, a gente tem muitas organizações, né, que não tem um jurídico próprio, então você vem daquele juridiquês tradicional e que também é um outro ponto a se pensar, né? Porque ao mesmo tempo em que você tem uma cultura que é mais acolhedora, você tem algo que é muito frio os processos, e ainda mais hoje com a digitalização. Então, hoje, na verdade, você não nem assina mais, né?
É tudo digital, né? Então, o que que você também está gerando da maneira como você comunica essa mudança de cultura, essa outra cultura que foge muitas vezes desse padrão, né? Então, a gente conversou um pouco disso. Então, colaborador não tem força jurídica. Ela não é reconhecida juridicamente, então ela não serve. Logo, ela está no limbo. E isso confunde tudo. Ô, Ah, vamos Cris, trabalhar para uma jurisprudência que colaborador tem o efeito de empregado. Ou tem efeito de trabalho voluntário. Lembra o negócio de trabalho voluntário, bode que dá? E de trabalho temporário? Quanto que você tem que pedir para a pessoa assinar documento para ele não dizer que ele é empregado? Então, você vai lá dar uma entrevista num Não tem lugar, ou vai vínculo. fazer uma palestra, assina um monte de papel para não dizer que você tem vínculo com aquela empresa. A empresa te obriga a assinar um monte de coisa para falar, ó, você está aqui porque a gente convidou. Você é um convidado, não é nem colaborador, você é um convidado. Então, numa universidade, você é professor convidado por tanto tempo, mas tem benefícios como um professor contratado, né? Então, a gente tem aí também o limbo jurídico disso aí. Olha quanta coisa para estudar. Família, né? Então, o que que implica? Vamos fazer uma política disso, mas vamos deixar o termo aqui na nossa empresa. Colaborador significa isso para deveres, direitos e deveres e tal, entendeu? Então, aqui veio, porque está amarrado àquela cultura, né? Então, aqui, o pessoal que participa das reuniões da rede. São especialistas que, vamos dizer, o pessoal da rede, redianos, é que o nome ainda não deu o som que deu alvarista. Gostei disso. E tinha uma época, quando era mais presencial, que a pessoa queria que eu desse declaração de que ela pertencia à rede, para dar um vínculo, inclusive para compor o currículo, né? Então, aí falar, o que que eu ponho no meu currículo? Trabalho voluntário, põe. Mas não tem como provar, você põe como declaração tua lá do que você está fazendo. Né? Então, a gente tem isso do que é o trabalho real e o trabalho prescrito. O colaborador tem o trabalho real e o trabalho prescrito, e aí vai, né? O que que vocês acham? Então, para concluir, pessoal, aqui, eu queria que vocês dessem uma, uma nota de 0 a 10 para quanto que é a questão colaborador no Brasil, porque eu acho que ele, em português, do Brasil tem significado diferente do português de Portugal e outros países. De 0 a 10, quanto que essa questão colaborador está resolvida? Como um termo legítimo na gestão de pessoas. Quer que eu escreva aqui, gente? Ó, por favor, que daí a gente guarda e manda para vocês, tá bom? Uma nota, por favor. Aí na sua opinião, né? É sempre na sua opinião. Então, a gente é um grupo pequeno, mas a gente pode é, é, atribua na sua opinião, em uma escala. Tem gente que nem gosta de escala, quer que diga sim ou não, né? De 0, eu gosto de 0 a 10, quanto o termo colaboradora ou colaborador, né? É, é legítimo vou ser mais malvado, do ponto de vista do contrato G, do ponto de, do ponto de vista jurídico, tá? Vista do contrato jurídico. Empregado do contrato jurídico com a empresa. Pode ser. nem tem a palavra, Cris, nos contratos jurídicos, porque é aquilo que você falou. Não, Quando eu mas vai disse, pela jurisprudência, né? Ela aparece nas políticas, né? mas assim, quando não tem, ela é o que você falou, tá no limbo, oficialmente é empregado, não existe colaborador na parte. Aqui eu dei uma mudadinha, que eu fiz jurídico, mas eu posso editar. Vamos deixar, já que não existe também, do ponto de vista da gestão de pessoas, tá? Eu acho que como gestão de pessoas, porque O do outro o jurídico, outro é zero para tudo, né? é. Ó, veja que eu estou usando gestão de pessoas e não gestão de RH. E RH eu Uhum. posso te usar para processos e pessoas para comportamento organizacional. Eu acho que fica mais confortável,
né? Recursos humanos, tá? Processos, ferramentas e tal. E pessoas, né? Ficou assim, ficou razoável, gente? Se quiserem arrumar também. 5 é Colaborador. difícil. Então, daí. E aí, gente, palavras finais, enquanto cada um dá nota. Só a Isabela deu nota. Ana Paula, obrigada. Sueli, 7. E tá faltando. Nós somos 12. Teve a Monique que foi embora. E eu acho que só. 5, 6, 7, 8, 0. Ai, que legal. Logo depois o Oswaldo. Você conhece o Oswaldo, Ricardo? Não, não conheço o Ai, Oswaldo. Oswaldo, por que você não põe seu rosto aí? Dá um oi, vai. Ele é formado em educação física, é empresário, trabalha bastante e é a favor da atividade física quantas horas por dia. E é um amigão do peito, assim, uma pessoa bem, sabe, que você fala, tem credibilidade. Vamos lá, Denise, Oswaldo, põe, não, você pôs, lá você deu nota 8, né? Que bom, então tem. Então, pessoal, Robson, você deu nota? Tá difícil? Dei, Consegue? Sim, deu uma notinha, eu perdi? dei. Ok. Sim, olha que legal. Em cima do muro, né? Gente, para mim é 4 para baixo. Eu sou meio pessimista com esse nome. Eu pago uns micos, mas eu tenho vontade de a gente construir um termo novo bem bacana, assim, bem assim que o Brasil deu exemplo, pedra fundamental, né? Bem bacana, assim, de bem Acho que política. pode aparecer uma coisa melhor, né? Mas Só com pesquisa, minha flor. é. Ou então a pessoa estuda, de repente tem um insight e vai. Sem pesquisa, como é cultura, eu acho que não vai Uhum. ter, porque são escolhas políticas, legitimação política, visibilidade política. Você fala uma coisa e fala assim, que nem qualidade de vida, isso eu penduro o calho. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu também. Ah, você está abraçando É árvore. perfumaria, Então, né? tem um contexto que pode pressionar, mas fora isso também, mesmo o termo psicossomática, primeira vez que eu pedi subsídio de pesquisa, parecerista de uma grande, né, fundação, muito bacana, muito trabalho, muito bonito, mas não é ciência. E aí vai, né? Bem legal. Faz parte. Gente, É isso. muito, muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês puderem abrir, quem puder abrir o vídeo para o Tiago fazer uma fotinho. Eu vou tirar até meu óculos, assim, tal, tal, tal. Viva o Dia dos Professores, parabéns, Vai. professores atuais, futuros professores domésticos, professores do dia a dia, né, que ajudam as pessoas a pensar, refletir, a valorizar o seu bem-querer, o seu bem-viver, né? Então, Tiago, você tem que aparecer aí também. Eu já tô Quero aqui você. já. Ai, caramba, eu tirei óculos, 9 graus. Eu vou operar a vista, gente. Metade do ano que vem eu já vou enxergar tudo. Então, Agora a gente tem Oswaldo. que. Todo É. mundo sorrindo aqui para ficar bonito na foto, pessoal. Mais uma, que a Ana Paula agora tá ouvindo a gente. Só sorrir para a foto. Ai, que lindo, ficou cheio de coração a tela aqui. Então, lindo. Viva a tecnologia. Gente, obrigada. Até Obrigada, breve. Cris. Depois tem o coisa do Congresso. Cadê, Wilson? Se puder, você está participando lá do Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho, na Bahia? Que eu recomendo, tá bom? E até a próxima. Hoje a gente está em outubro, a gente talvez tenha um happy hour, alguma coisa assim, em novembro híbrido. Vamos ver o que que dá para fazer. Mas é a nossa última reunião da rede, tá bom? Deste ano, e do ano que vem eu tenho que pensar certinho como que eu vou fazer essas coisas. Vamos conversar sobre isso, Um Cris. beijo Um beijo. enorme, muito obrigada mesmo. Não, eu não achei que o assunto era difícil desse jeito, que ele vai até um ponto, né? E aí ele fica bonzinho, sabe? Parece que há uma mutação, né? Bem difícil. Gente, ótimo restinho de semana. Restinho de semana é bom, né? Não, hoje ainda tem hoje, amanhã tá bem no meião, Sueli. Tá no meião. É. Um beijo, Beijo. obrigada. Beijo, gente. Tchau. Até. Obrigado, Tchau, até Quem tchau. quiser mais. participar da rede, escreve para Tchau. mim, que a gente